Senhora presidente, porque não tive a oportunidade de estar aqui a semana passada, registrar que cumpri na semana passada, na última sexta-feira, o doloroso dever de comparecer ao funeral de um grande querido amigo, o ex-ministro da Justiça, Fernando Lira. Fernando sofria há 20 anos de uma insuficiência cardíaca, congestiva grave, e nos últimos dias respirava com a ajuda de aparelhos acometidos por uma infecção sistêmica, insuficiência renal aguda, e morreu de falência múltipla de órgãos na última quinta-feira, dia 14 de fevereiro, de 74 anos. Destacado líder da luta contra a ditadura, Lira integrou o grupo dos autênticos do MDB, único partido consentido a fazer oposição à ditadura dos militares. Perfilou entre grandes nomes da resistência democrática, tais como Lisânias Maciel, Alencar Furtado e Francisco Pinto, da Bahia. Certa vez, analisando aquele período da nossa história, Fernando afirmou: quando conquistei meu primeiro mandato, havia uma ditadura no país que tinha pretensão de parecer uma democracia e criou um partido de oposição. Entrei nele e, apesar de todas as dificuldades, da ameaça que pesava sobre nossas cabeças, da cassação de mandatos, de prisões, torturas e assassinatos de parlamentares, o MDB se transformou em um importante espaço da luta democrática. Hoje, com a democracia instalada, os momentos gloriosos tornam-se raros. Fernando Lira nasceu em 1938 em Recife, Pernambuco. Antes de entrar para a vida política, formou-se em ciências jurídicas e sociais em Caruaru, naquele estado. Seu primeiro mandato popular foi de deputado estadual, pelo MDB, entre 67 e 71. Por 28 anos exerceu o mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados. Foi vice-líder do MDB nos anos 70 e 80. Líder do bloco PSB-PMN entre 95 e 96. Líder do PSB entre 95 e 97. Na mesa diretora daquela casa, ocupou os cargos de primeiro secretário de 83 a 84 e segundo vice-presidente de 1993 a 1994. Grande articulador e excelente orador na Constituinte, foi um destacado membro da Comissão de Sistematização, da Subcomissão do Poder Executivo e da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, entre 87 e 91. Por sua atuação no Congresso, recebeu a Medalha de Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados em 1985. Foi nesse período que tive a oportunidade de conviver de forma muito próxima com Márcia, sua esposa, e com Fernando. Durante a Constituinte, o voo que saía de Recife para Brasília, naquele tempo, obrigatoriamente parava em Salvador, onde a turma de Constituinte da Bahia entrava e se encontrava com os constituintes de Pernambuco. Com Fernando e Cristina Tavares, fiz muita articulação, mobilização e criamos uma grande amizade. Com Cristina, no período de convocação extraordinária do Congresso realizado pelo então presidente Fernando Collor, tive, inclusive, a possibilidade de conviver no mesmo apartamento, dividindo o apartamento com ela e com mais a deputada federal constituinte, Ana Maria Hatz. E com Fernando, tive a oportunidade, além dessa convivência rica que o processo constituinte nos proporcionou, o período de recesso parlamentar, quando permaneci aqui em Brasília para fazer a minha mudança, convivi permanentemente com a família de Fernando. Aliás, fui apresentada ao então senador Cristóvão Buarque justamente por Fernando Lira, que é seu conterrâneo pernambucano. Naquela oportunidade, conheci os pernambucanos professores da UNB, dentre eles o senador Cristóvão Buarque. Fernando se destacou muito, além daquele período, por sua coragem, por sua capacidade política, sua capacidade de articulação, no grande momento da chamada transição democrática, quando foi um dos principais articuladores da campanha de Tancredo a presidente da República. Um momento difícil,
momento em que tínhamos perdido a luta pelas diretas já, em que muitos companheiros que integravam aquela luta, considerou que chegou a haver um movimento de só direta já, nada mais. Não vamos ao colégio eleitoral. Nesse caminho, por exemplo, migrou a companheira Cristina Tavares. Para aqueles que acreditavam que não dava para passar pelo processo da eleição indireta no Congresso e ter a eleição de Tancredo. Fernando enfrentou esse debate no MDB, no PMDB, enfrentou esse debate na sociedade, anunciou um caminho que ele chamava da conciliação, com grande repercussão e grande oposição nossa, inclusive minha, e do grupo a que pertencia no PMDB. Mas com grande capacidade de articulação, que era a sua característica principal na sua atuação política, além da sua grande coragem, Fernando Lira conseguiu a vitória da articulação de viabilizar Tancredo como candidato ao colégio eleitoral e, finalmente, de vencer aquela eleição. Com a morte de Tancredo, Sarney assumiu e nomeou Fernando Lira o seu ministro da Justiça, cargo que ocupou entre março de 85 e fevereiro de 86. Determinado a consolidar o processo democrático, montou uma equipe de alto nível, integrada por acadêmicos e advogados de renome, como nosso colega Cristóvão Buarque, também José Paulo Cavalcante Filho, Marcelo Cerqueira, Sigmaringa Seixas, equipando intelectualmente o Ministério para o enfrentamento de superar a legislação autoritária herdada do regime militar, o que foi chamado à época de entulho autoritário. Em 89, integrando o PDT, foi candidato à vice-presidência na chapa de Leonel Brizola. Em 90, reelegeu-se para a Câmara dos Deputados. Foi seu último cargo público, foi o de presidente da Fundação Joaquim Nabuco, de 2003 a 2011, ligado ao Ministério da Educação, fundação que tem a sua sede em Pernambuco. Em 2006, seu dom de grande habilidade e respeitado líder político articulou a campanha e a vitória de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, para governador de Pernambuco. Seu irmão, João Lira Neto, foi eleito vice-governador. Sobre esse momento histórico, afirmou com seus olhos sempre postos no futuro: no governo Eduardo Campos, Pernambuco mudou, venceu barreiras históricas, descortinou uma nova perspectiva de futuro. Esse foi Fernando Lira, inquieto, amigo, solidário, corajoso. Permite, senadora Lida Mata. Eu só queria, muito rapidamente, mas não podia deixar passar esse momento sem me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência. Nos 83, quando eu vim para cá, como deputado federal, aí comecei a conhecer a história de Fernando Lira. E tudo que Vossa Excelência relata, eu inclusive frequentava o UNB, e Cristóvão era reitor, professor, Fernando Lira participava, aí a junta das diretas, de Dante Oliveira, que também já se foi, e as diretas, e aquele drama que Vossa Excelência me deu, a Cristina Tavares, de não ir para o colégio porque é indireto, mas vamos. Aí Fernando Lira insistiu, nós vamos ter que fechar o nariz, mas vamos ter que atravessar Lamaçal, vamos ter que passar isso aí para buscarmos os caminhos melhores, essa luta toda. Por isso eu quero me associar, cumprimentar que Fernando Lira era um articulador, e nós catarinenses, eu sei que Luiz Henrique não está nesse momento aqui, mas também era grande amigo de Fernando Lira. Nós queremos nos associar, nós catarinenses, daquela história, daquele tempo, para nesse pronunciamento, em homenagem a esse grande homem público. Muito obrigado, senador. Fernando Lira, além de pernambucano, sem dúvida nenhuma, muito dedicado à sua terra, foi esse grande brasileiro, lutador pela democracia, mas foi também um cidadão de Brasília. Os 28 anos que aqui permaneceu como deputado federal fizeram dele uma pessoa pública e popular na cidade de Brasília. Eu conheci Brasília,
com o Fernando e com Márcia, me levando a todos os lugares. E Fernando era também uma personagem política de grande bom humor, muito capaz de fazer com que todas as situações de dificuldades fossem transformadas numa situação em que fosse possível rir-nos das nossas dificuldades. Portanto, eu quero deixar a minha saudade aqui registrada. E, para finalizar, permitiu a parte do senador Armando Monteiro. Senadora Lídice, eu queria me associar também ao seu pronunciamento e dizer que, como conterrâneo de Fernando Lira e seu amigo, eu quero dar um testemunho da importância que Fernando teve para a vida brasileira, da dimensão da sua figura humana, inclusive, e do vazio que ele nos deixa com essa perda. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que esse legado extraordinário do exemplo que foi a vida de Fernando, de alguém que fez a política com um sentido superior, até missionário da atividade política. Quando hoje nós assistimos, infelizmente, tantos e tantos episódios que maculam a imagem da classe política. Saber que você tem exemplos como o de Fernando Lira, que passou e que cumpriu extraordinariamente bem o seu papel na vida pública. E se me permita, antes de terminar, destacar um traço muito peculiar a Fernando. Ele soube aliar a condição de duro combatente do regime autoritário, integrando à época a famosa bancada dos autênticos do PMDB, mas foi não apenas alguém que fez o enfrentamento, mas teve também a capacidade de ser um extraordinário articulador, que teve um papel na construção da chamada Nova República. Portanto, ele soube atuar no combate, mas, ao mesmo tempo, foi capaz também de ajudar a construir a nova ordem com a sua capacidade de articulação e a sua extraordinária habilidade política. Eu me congratulo com Vossa Excelência. Muito obrigada. Senador Pedro Táxi, a presidência permitir. Apenas para me associar ao discurso de Vossa Excelência em homenagem a este grande brasileiro. Dentre todas as ações deste grande pernambucano, eu poderia citar uma outra, que para mim é de suma importância, que foi ministro da Justiça que acabou com a censura. Né? Acabou com a censura, algo que é sinônimo de democracia. Né? Um brasileiro que não abria mão dos seus princípios. Parabéns pela vossa fala. Muito obrigada. Senador Pedro Simão? Não. Muito obrigada. Obrigada por sua paciência. Senadora Lídice da Mata, também a mesa se associa, porque o senador Jarbas Vasconcelos abriu a sessão de hoje também reverenciando a memória desse grande brasileiro, um líder político, um dos autênticos do PMDB, que representou muito bem o Nordeste na Câmara Federal e, como ministro da Justiça, destacado muito bem pelo senador Armando Monteiro, pelo senador Pedro Táxi e também pela homenagem que o senador Cristóvão Buarque propôs com a missa na Igreja Dom Bosco aqui em Brasília. Cumprimentos a Vossa Excelência pela manifestação.